Boa noite, irmãos. Que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Nós vamos iniciar o nosso culto com a leitura bíblica que está lá no Salmo 84. Esta leitura vai ser feita de forma responsiva, onde eu estarei lendo os números ímpares e os irmãos os números pares. Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes e os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque o Senhor Deus é o sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Vamos todos estar lendo novamente o versículo 5, todos juntos. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Amém. Mesmo assentados, vamos estar fazendo uma oração de adoração. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, pela nossa vida, por estarmos aqui para estar cultuando e bendizendo o teu santo nome. Graças te damos, ó Pai, pelo aquilo que tu és em nossa vida. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos guardado, tem nos livrado de todo mal. Graças te damos, ó Pai, pela cada vida que está aqui presente, ó Pai.
Peço, ó Pai, agora que o Senhor esteja no andamento do nosso culto, ó Pai. Que tudo que for falado aqui, que tudo que for cantado, que realmente saia dos nossos corações essa vontade de louvar e bendizer o Teu santo nome. Te adoramos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que nunca esqueceu de nós. É um Deus que, na Tua infinita misericórdia, enviou Teu único Filho para nos salvar. Por isso nós Te adoramos e louvamos Seu santo nome. Em nome e por amor do Teu Filho amado Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos. Que a graça e a bondade do Senhor esteja com todos. Gostaria de fazer uma leitura no Salmo 103, versículo 2 e 4, para a nossa chamada de confissão, que diz o seguinte: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te curou de graça e misericórdia. Nós temos a oportunidade agora de estar fazendo uma oração de confissão ao Senhor, pedindo a Ele perdão pelas nossas falhas, para que a gente possa, com mãos limpas e coração puro, adorar e louvar ao Senhor. Deus querido, amado Pai, a palavra diz, ó Deus, que não te esquece, Senhor, de nenhum de nós. E nós não devemos esquecer dos teus benefícios, e um deles é perdoar pecados, nos purificar de toda injustiça, e olhar para nós com um olhar de misericórdia, vendo que somos fracos e que somos pó. Mas também Tu és aquele que nos tira, Senhor, do monturo, do lamaçal de pecados. Tu nos purifica com a lavagem regeneradora do Espírito Santo. Pai Santo, nós todos estamos aqui, com corações contritos e abertos, ó Deus, para a operação do Espírito Santo, que perdoa, que regenera e que renova cada vida. E uma vez renovados, possamos Te adorar nessa noite. Recebe, Senhor, não só nosso pedido de perdão, mas recebe também a nossa adoração e as nossas próprias vidas, Senhor, que agora vamos, ó Deus, com um incenso, Senhor, adorar-Te e orar-Te para que suba, Senhor, até Ti o nosso louvor e chegue ao trono da graça com muita alegria, com muita fé e principalmente, ó Deus, como verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Muito obrigado, Pai, pelo perdão e muito obrigado, Deus, porque Tu estás no meio de nós, nos ouvindo e nos abençoando. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz que todos que estão em Cristo são novas criaturas, as coisas velhas são passadas. E uma vez que é passado, nós podemos nos alegrar na presença do Senhor e adorar na beleza da Sua santidade. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor com os cânticos que os irmãos vão estar conduzindo. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, na alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, na alegria de toda a terra.
Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante deles nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, que criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou
pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo, 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 louvado seja. Santo és, Senhor. Aleluia. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Mais uma vez. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Digno de toda honra. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja. Nesses tempos de vida digital, muitas pessoas têm optado por colocar seu dízimo de oferta através de Pix, né, depósito. A gente vai agradecer a Deus, porque Deus tem honrado, né, o seu povo, e o seu povo tem contribuído com essa aula. Pedi para o nosso irmão Marco fazer essa oração de agradecimentos e já por iluminação também. Querido e amado Pai, te agradecemos, Senhor, pelo seu cuidado com essa igreja, Pai.
pelos irmãos que têm feito a colaboração, doado os dízimos para que esse trabalho seja realizado, Pai. Peço, Senhor, que esse dinheiro, essas ofertas, Pai, possa ser usada da melhor forma possível para o Seu reino, Pai. Agora, Senhor, eu peço que o Senhor esteja quebrando nossos corações, abrindo nossas mentes, Pai, para a palavra que será ministrada agora, Pai, ela possa entrar e possa em nós, Pai, que nós possamos colocá-las em prática, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Pode sentar, queridos, e abra sua Bíblia lá em Judas, que é só um capítulo, né? Nós vamos ler o versículo 20. Judas é o penúltimo texto do Novo Testamento. Então, se você vai lá para Apocalipse, não é só voltar um antes, que já é o Judas. Um texto que nós lemos pouco, mas onde o Senhor tem verdades ali para nos ensinar. Então é Judas, versículo 20, o único capítulo que tem lá. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz o seguinte: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Essa última parte, orando no Espírito, será o tema da nossa mensagem hoje. Nós estamos fazendo uma mensagem em séries e desde o começo de janeiro temos visto que a oração é algo que estava presente na vida de Jesus, no ministério de Jesus, foi algo que foi presente na vida, no ministério dos apóstolos. Os grandes homens e mulheres de Deus também do Antigo Testamento também tiveram as suas vidas permeadas de oração. Quando a gente vai para a leitura das biografias dos grandes homens, das grandes mulheres de Deus, também está ali presente uma vida de constante oração. Porque sem oração nós não temos intimidade com Deus. Sem oração não desfrutamos de uma vida espiritual plena e saudável. E sem oração não há vida abençoada. Então a oração é crucial para a vida do crente, e mesmo porque a oração é a nossa forma de nos relacionar com Deus, de buscar essa intimidade. Sem oração fica meio difícil de dizer que a gente é filho de Deus ou que é crente, porque faz parte da vida cristã a oração, faz parte dessa relação que nós temos com Deus, a oração. Então, sem oração, fica difícil de a gente poder dizer qualquer coisa a respeito de uma vida espiritual mais plena com Deus ou de uma relação verdadeira com Deus. E foi por meio da oração que Jesus e todos os homens e mulheres de Deus obtiveram sucesso nas suas vidas, sucesso nos seus ministérios. Foi através da oração que eles encontraram forças em meio às dores e às lutas que enfrentaram. Foi por conta da oração que eles alcançaram da parte de Deus luz, direção, no meio das dúvidas que eles tinham também. E a oração foi para eles aquela vida interior equilibrada. Se diz que, inclusive, a oração ajuda muito a nós termos controle emocional. E aí, aprender a orar é algo essencial para todo cristão manter isso. E uma coisa que é interessante a gente observar ao longo do Novo Testamento é que a oração é algo que se aprende e vai crescendo na forma de orar a Deus. Então, os próprios discípulos, tendo uma percepção de que eles não oravam corretamente, eles pedem para Jesus: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus de fato ensina eles a orarem. Jesus inclusive corrige erros de oração dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, das outras autoridades, e dá um modelo de oração para eles, que é a oração do Pai Nosso, a qual nós todos conhecemos muito bem. Esse ensino inicial de Jesus sobre a oração é como se fosse um pai ensinando a um filho as primeiras palavras. As primeiras palavras, como se relaciona com Deus, principalmente. E aí depois nós vamos ver mais para frente que, além de aprender a fazer essa oração, tem que se insistir também na oração.
tem que se perseverar na oração, tem que buscar constantemente o Senhor em oração. Jesus, ele conta aquela parábola sobre a mulher, né, que tinha uma causa por se resolver e precisava que um juiz resolvesse o problema dela, mas o juiz era iníquo, o juiz era um homem prepotente, arrogante, que só fazia a sua própria vontade, não queria julgar a causa daquela mulher, nem muito menos fazer justiça a ela. E aí é quando Jesus ensina através dessa parábola que nós devemos insistir em oração. E aí você tem isso lá em Lucas 18, versículo 7, que ele diz o seguinte, ó: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareçam demorado em defendê-los? Se o juiz iníquo atendeu a insistente reclamação da mulher, muito mais Deus, que é um Pai amoroso, misericordioso, que olha para nós com olhar compassivo e mais ainda há de atender os nossos pedidos, nossos clamores que dia e noite fazemos. Ele vai fazer, ainda que pareça, como o texto está dizendo, demorado. Nós somos imediatistas, a gente quer que Deus responda logo, né? O que importa para nós não é que Ele vai responder hoje ou amanhã, importa que a gente continue persistindo, orando sem cessar, orando em todo o tempo. Jesus diz isso e Paulo diz isso lá aos Tessalonicenses. E mais para frente, nós vamos aprender com Paulo, com os outros apóstolos e com o próprio Jesus a importância de nós orarmos com o Espírito Santo, ou orar no Espírito Santo. Paulo fala lá aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Não sabemos orar como convém. Nós vamos entender por que não sabemos orar como convém. O primeiro motivo de nós não sabermos de orar como convém é porque a gente ora baseado nos nossos próprios desejos. E aí nós temos que aprender a orar no Espírito para que a gente aprenda a orar segundo a vontade de Deus para nós. Segundo a vontade daquele que Ele tem como um propósito. Eu já falei anteriormente que não temos como vencer Deus. A vontade de Deus sempre vai prevalecer. Então é melhor a gente orar baseado na vontade dEle. E aí a vontade dEle está expressa nas Sagradas Escrituras. Paulo, na sequência desse texto de Romanos 8, no versículo 27, vai dizer o seguinte: aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Ou seja, o próprio Espírito, Ele sabe qual é a vontade de Deus e intercede pelos santos baseado na vontade de Deus. Não é segundo a nossa vontade. Ele sonda os nossos corações, mas a vontade que Ele vai atender é a de Deus. Porque geralmente quando Ele vai sondar nossos corações, Ele não vê ali nos nossos corações, de fato, boas intenções ou coisas nobres. Tiago vai dizer que na verdade a gente tende a orar por coisas que a gente quer para esbanjar em nossos próprios deleites. E aí nós temos que aprender sempre a orar segundo a vontade de Deus, e o Espírito é quem vai nos ajudar nisso. Por exemplo, Pedro, ele teve um momento de revelação, um momento de falar alguma coisa baseado na direção do Espírito. Quando Jesus pergunta dos discípulos: que diz as pessoas que eu sou? Aí os discípulos responderam: olha, tem alguns por aí que andam falando que tu é o Elias, João Batista ou algum dos antigos profetas. Mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde, né, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus responde para ele o seguinte: olha, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Aquela declaração de Pedro foi auxiliada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, inclusive, nos coloca até as palavras certas, com conhecimento teológico, com conhecimento correto, para poder orar ao Senhor. Essa questão, tem oração que seria teologicamente errada? Tem. Quando vai totalmente diferente daquilo que é proposta bíblica para nossas vidas.
Então, existem muitas teologias por aí que se distancia das Sagradas Escrituras, que são baseadas em filosofias ou qualquer outra coisa, que defende coisas que não estão nas Sagradas Escrituras, e aí quando a gente ora baseado nessas teologias, a gente vai estar orando errado. Vai estar orando errado. E nós sabemos que existe muita doutrina louca por aí, e nós temos que ter o cuidado de não estar sendo levado por essas vãs filosofias, mas estar orando sempre segundo a palavra, porque a palavra sim sabe o que Deus quer, porque Ele mesmo diz nela. Por isso que a grande escola de oração é os Salmos, porque nos Salmos ali a gente já tem uma noção muito clara da oração. É interessante observarmos que existem salmos que a gente chama de salmos proféticos. São salmos que já apontam para Jesus Cristo. Como é que aqueles homens podiam fazer uma oração já apontando para Jesus sem que fosse dirigido pelo Espírito Santo? O Salmo 110, por exemplo, que é citado pelo próprio Jesus nos Evangelhos, é uma oração que o salmo estava orando. O salmista estava orando a Deus. E ele diz: disse meu Senhor, assenta-te à direita até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés. Como é que o salmista poderia fazer uma oração dessa sem realmente ter uma direção do Espírito Santo naquela hora? De saber que o Senhor que está se referindo é Jesus Cristo e o outro é Deus. E Deus disse ao Senhor Jesus Cristo: senta-te à minha direita. Então, e tem vários outros salmos que aparecem esse tipo de oração que só alguém dirigido pelo Espírito Santo podia orar. Porque eles oravam segundo o Espírito, baseado na força, no poder do Espírito, na iluminação do Espírito Santo. Quando Isabel, a mãe de João Batista, ela se encontra ali com Maria, que já estava grávida também, ela recebe do Espírito Santo algo que possa fazer uma oração ou uma adoração no Espírito Santo. Então lá em Lucas 1, 41 e 42 diz o seguinte: pelo Espírito Isabel louva o Senhor. Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Foi o Espírito Santo que levou aquela mulher a entender que a criança que estava no ventre de Maria era o Salvador, era o Senhor. E ela se alegra, dirigida pelo Espírito Santo, e ora e louva, dirigida pelo Espírito Santo. É algo extraordinário que nós devemos atentar. Quando olhamos para a Bíblia e vemos essas coisas, a gente tem que ansiar e desejar, junto com essas pessoas, a orar também no Espírito Santo. E nós devemos orar no Espírito Santo porque existem muitas coisas que estão fora da nossa visão, fora do nosso alcance, fora da nossa capacidade. Existem, por exemplo, batalhas e lutas que não estão ao alcance dos nossos punhos ou da nossa vontade, que são de ordem espiritual. Paulo fala sobre isso em Efésios 6, no versículo 12, e diz: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essas batalhas que são de ordem espirituais, não adianta a gente ter coragem, ter força, ter estratégia, sabedoria, não adianta nada. A hora no Espírito é que se vence essas batalhas. E aí por isso que Paulo vai dizer, se revista de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. E faz parte dessa armadura orar também no Espírito. Orar no Espírito é orar com entendimento acerca da grandeza de Deus, é orar alinhado à vontade, ao propósito soberano do Senhor, é enxergar a vida não da perspectiva das ambições humanas, mas da perspectiva do trono de Deus que governa todas as coisas. Orar no Espírito é orar de forma eficaz, pois significa uma oração assistida, guiada, liderada, impulsionada pelo Espírito Santo do Senhor. Por isso que é importante orarmos no Espírito. E Deus Ele despreza a oração do arrogante, a oração interesseira e a oração mesquinha, porque esse tipo de oração não é oração no Espírito. Esse tipo de oração vai muito longe. Nós temos um texto bem claro que Jesus fala da oração de duas pessoas, de um fariseu e de um publicano. E aí Jesus diz o seguinte, que o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo,
Porque ele não orava no Espírito, ele estava orando dele para ele mesmo. Não subia ao trono da graça esse tipo de oração. E aí o Senhor diz assim, o fariseu, na oração ele fala: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Aí ele aponta, para o publicano que está do lado dele. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E ele fazia essa oração audível, para se exibir, para mostrar que é mais espiritual do que os outros, de que era melhor do que os outros. Esse tipo de oração arrogante, interesseira, mesquinha, não é ouvida pelo Senhor. Já o publicano, que sabendo da sua fraqueza, sabendo do seu pecado, reconhecendo e se humilhando diante do Senhor, ele não tem coragem nem de elevar a voz, nem olhar para os céus. Ele só bate no peito e diz: tende misericórdia de mim, Senhor. Tende misericórdia. Existe uma tradição na espiritualidade antiga, chamado de escasmo, que eles têm como tradição justamente a oração, essa oração do publicano, onde eles oram o dia inteiro: Senhor, tenha misericórdia de mim. Isso é um reconhecimento da nossa fraqueza e da nossa condição como pessoas diante de Deus. E aí desses o Senhor se alegra, não dos arrogantes, não dos interesseiros, nem dos mesquinhos. Tiago vai dizer sobre essa questão de que, por que a gente ora e não tem as orações respondidas? Quando ela não é no Espírito, ela não é nessas condições do publicano. Aí a tendência é orarmos assim, como Tiago diz lá, Tiago capítulo 1. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedes. Quando pedes, não recebes porque pedes mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Essa é a condição das pessoas que são arrogantes, interesseiras e mesquinhas nas suas orações. E aí mais para frente Tiago vai dizer o seguinte: antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aí a recomendação de Tiago é o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitar diante de Deus até a nossa forma de orar. Como Jesus se sujeitou a Deus na sua forma de orar. Jesus estava começando a ver o peso da morte na cruz. Ele se angustia, ele sofre, ele geme e ora ao Senhor: Pai, tudo é possível a Ti. Se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não faça o que eu quero, faça-se a Tua vontade. Jesus estava sujeitando a sua oração diante de Deus. E isso é começar a orar no Espírito, é orar quando a gente sujeita as nossas vontades, nossos desejos, nossas ambições mais mesquinhas à vontade do Senhor. Só consegue fazer essas orações aquele que nega-se a si mesmo. E quando nega-se a si mesmo, quando se esvazia de si mesmo, recebe e é preenchido do Espírito. E aí quando a pessoa ora no Espírito. Orando com o Espírito é quando a gente realmente está cheio do Espírito Santo, anda no Espírito e vive nele. Paulo diz aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 14, versículo 15, o seguinte: orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Ele intercambia aqui a oração dele, ele sujeitando a mente dele ao Espírito, para que seja a oração dele e a do Espírito uma só oração. Por isso que Paulo vai dizer aos mesmos Coríntios, dizendo assim: leve toda a sua mente cativa a Cristo. Porque quando te leva a nossa mente cativa a Cristo, ele diz assim que te desfaz as obras do diabo na nossa mente. As coisas que o diabo coloca em nossa mente para que a gente ore de forma ambiciosa diante de Deus. Aos mesmos Coríntios ele diz também: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Muitas das vezes Deus quer alguma coisa para nós que a nossa natureza normal de homens, de mulher,
de pessoas sem Deus, acha loucura essas coisas que Deus quer. Mas quando a gente se sujeita ao Senhor, a gente começa a discernir a vontade do Senhor, e ela deixa de ser estranha para nós, ela passa a ser o nosso desejo. O desejo de Deus passa a ser o nosso desejo também. Por isso que quem ora no Espírito, ora baseado nos desejos de Deus. Porque a gente começa a desejar as mesmas coisas. Começa a ter os mesmos sonhos de Deus. Por isso que Paulo, nessa mesma passagem, ele vai dizer que nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Porque a gente começa a pensar como Jesus, a desejar como Jesus, a fazer tudo o que Jesus quer. Era isso que era o ministério de Paulo. Nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, por exemplo, Paulo, ele às vezes ia ansiando querer ir para uma cidade, mas ele recebia a recomendação, vai para outra, porque lá tem muitas almas para ser salvo. E aí ele submetia a vontade dele, a do Senhor, e ia para a cidade onde o Senhor estava dirigindo ele. E assim ele fazia a vontade do Senhor. Orar no Espírito significa estar sob essa orientação e sobre a autoridade do Senhor, para que não seja nossa, mas seja o poder do Espírito Santo em nós. Quando a Bíblia diz que nós devemos orar no Espírito, isso quer dizer que em todas as nossas orações devemos ser completamente dependentes do Espírito Santo, até na oração. É somente no Espírito que a gente consegue fazer um tipo de oração que agrada a Deus e faça com que Ele responda. Obrigado, querido. Uma vez eu me lembrei de um missionário que foi convidado para pregar na nossa igreja uma vez lá em Manaus. E aí, de repente, bateu um vento e levou todos os papéis para tudo quanto é lado, né? Disse, lá vai a minha inspiração. Todo mundo riu nessa hora e foi bom que quebrou o gelo, né? Também, naquele momento. Mas a ênfase que nós temos dando é isso. Orar no Espírito. E a gente começa a aprender a orar no Espírito. Não só se sujeitando, mas quando a gente começa a ler a palavra de Deus, começa a meditar nela. A meditação é um dos maiores treinos que nós podemos ter para aprender a orar no Espírito. Porque quando a gente medita, a gente está pedindo auxílio do Espírito Santo. Esse Espírito que ele opera através da palavra. Por isso que Jesus diz, minha palavra é Espírito e é vida. Então, quando eu leio a palavra de Deus e resolvo meditar em silêncio, buscando luz do Espírito Santo, repetindo a leitura no coração, a gente começa a ficar conectado com o Espírito. Daqui a pouco a gente começa a ter um louvor nos lábios, dirigido pelo Espírito Santo, baseado naquilo que a gente leu. E essa palavra começa a fazer parte do nosso ser, porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que penetra alma e espírito, juntas e medulas. E ao penetrar e fazer parte de nós a palavra, quando a gente vai falar, já não é mais nós que falamos. É a palavra e o Espírito operando através de nós. Até as nossas orações vai sendo agora conduzidas pelo Espírito Santo. Nós temos que aprender a fazer esse tipo de oração. E aí eu quero encerrar com um texto de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 17 e 18, que diz o seguinte, ó. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo recomenda que a gente ore com súplicas e todo o tempo no Espírito, e vigiando. Para que vigiar? Para que a gente perceba que a nossa oração está vindo de um coração cobiçoso, mesquinho, arrogante, ou está sendo uma oração do Espírito. E quando é do Espírito, é em humildade. É se submetendo à vontade de Deus. É orando como Deus quer que a gente ore, pedindo aquilo que Ele quer realizar nas nossas vidas. E aí nós vamos desfrutar de uma coisa muito interessante. Jesus disse, certa vez, que naquele dia, quando orarem em meu nome, vocês vão receber. Até agora, ele diz isso lá no Evangelho de João. Até agora vocês não oraram no meu nome. Mas quando orar ao Pai no meu nome, Ele vos atenderá. A ênfase que eu quero dar nessa passagem é quando Jesus diz naquele dia. O que quer dizer naquele dia? Está lá em João 16. Se você lembrar, João 16, Jesus faz uma promessa de enviar o Espírito Santo.
Ele diz: é necessário que eu vá para que ele venha. Então, naquele dia, quando orares o meu nome, ele está dizendo o seguinte: naquele dia, quando vocês receberem, lá no cenáculo, no dia do Pentecostes, receberem o Espírito Santo, vocês vão orar a partir daquele dia em meu nome. E aí, vocês vão estar orando no Espírito. E tudo que vocês pedirem, o Pai atenderá. E aí você tem toda a história de Atos dos Apóstolos mostrando que eles oravam e Deus respondia todas as orações. Porque eles oravam em Espírito. Amém? Vamos ficar de pé? Nós estamos participando de uma campanha de 22 dias de oração. Começou no dia 9, vamos até o dia 30. Domingo que vem encerra a nossa campanha. O objetivo é de 22 dias de oração para termos um ano 2022 abençoado, né? Guarde um momento todos os dias para orar ao Senhor. E agora, baseado nessa mensagem, orar no Espírito, acalmando o coração e deixando-se conduzir. Se não está vindo logo, não tenha pressa. Não seja impaciente. Espere. Fique em silêncio na presença do Senhor e deixa Ele te conduzir. Mas persevere em oração. Persevere na oração até que você seja conduzido pelo Espírito, para que assim você tenha uma vida abençoada nesse ano todo. Essas campanhas que a gente faz início de ano é para dar um arranque, né? Mas claro que não vai encerrar dia 30 e depois a gente não vai mais orar, né? A gente vai continuar orando, mas é o arranque. É a primeira marcha. Quem dirige sabe disso, né? Que precisa dar a primeira marcha. Depois que der a primeira marcha, aí vai exigir uma segunda, uma terceira, uma quarta. E assim, se a gente quiser chegar até o final do ano a toda velocidade, é preciso estar sempre em oração diante do Senhor. Vamos orar pela sua vida, orar pela sua casa, pela sua família, pela sua saúde. E se você tem uma situação que você precisa da intervenção de Deus na sua vida, tenha uma atitude de fé nessa hora. E como vai ser essa atitude de fé? Estender a mão ao Senhor. Estenda a mão ao Senhor e diga: Senhor, eu estou aqui e preciso da tua bênção, da tua graça, da tua condução na minha vida. Pai santo e amado, eis o teu povo, Senhor, que veio, Senhor, para te adorar, que veio para orar a ti, que veio para te ouvir, Senhor. E o teu ensino para nós hoje é que nós não só perseveremos em oração, mas que a gente entre em sintonia com o Espírito Santo e deixe ser conduzido por Ele em oração para orarmos, ó Pai, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. E Pai Santo, eu tenho muitas coisas, Deus, que estão nos seus corações e que desejo, ó Deus, colocar diante de Ti. Paulo recomendou, Senhor, a gente fazer conhecida diante de todas as nossas súplicas. E Tu dará paz ao nosso coração e espírito. E nós colocamos, ó Deus, agora diante de Ti as nossas súplicas. E que o Espírito, Senhor, converta nossas palavras numa linguagem, ó Deus, que Tu atende, numa linguagem que Tu compreende, Senhor, na linguagem em que Tu aceitas, Senhor. E assim cada um de nós possamos receber a Tua graça, os Teus favores, de forma bondosa para com as nossas vidas. E eu peço, Pai, pelo Teu povo, que Tu esteja abençoando, Senhor, cada vida aqui, Senhor, e dos nossos irmãos que mais tarde vão estar assistindo, Senhor, este culto pela internet. Aqueles que não puderam vir, ó Pai, que todos sejam abençoados por Ti. Seja, ó Deus, na saúde. E existe muitos que estão enfermos, ó Deus. Existe aqueles entre nós que estão enfermos e aqueles, ó Deus, que pessoas que nós amamos, queridos, parentes, amigos, colegas de trabalho enfermos, nós oramos por eles também, Senhor. E que eles também recebam o toque curador, Pai, em nome de Jesus. Ora, ó Deus, pelas famílias dessa igreja e que Tu abençoe cada lar, Senhor, com paz, com harmonia, com prosperidade. Que nada falte, Senhor, no lar de cada um, mas a provisão seja, Senhor, abundante. Abençoe os relacionamentos entre casais, abençoe os relacionamentos entre pais e filhos, ó Deus, e que haja respeito, amor, harmonia, Senhor, que haja companheirismo, ó Deus, em cada família. Ora, ó Deus, para que prospere o trabalho daqueles que estão trabalhando, e assim eles sejam bem-sucedidos em tudo que fazem. Aqueles que têm negócios são
empresários, prospera, Senhor. Diante de 2 anos tão difíceis, ó Deus, que houve na economia por conta da pandemia, que eles possam, ó Deus, ver seus negócios prosperando, ó Pai. Aqueles que estão desempregados, abre portas de emprego, Senhor, em nome de Jesus. E sustenta cada um, Senhor, para que eles, de forma honrada, coloquem o pão sobre as suas mesas, ó Deus, em nome de Jesus. Pai Santo, aqueles que têm uma causa, que estão lutando, Senhor, que vivendo em algum tipo de tribulação, vem, Senhor, como o Senhor dos exércitos, luta as suas lutas, batalha, Senhor, por eles, e vence por eles, ó Pai, em nome de Jesus. O próprio Senhor Jesus disse para nós, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Essa palavra foi uma palavra de ânimo, Deus, porque se Ele foi vencedor, nós podemos ser vencedor nele também. E eu te peço, Deus, fortalece a cada um, e que nas suas fraquezas, eles vejam o poder de Cristo se aperfeiçoando neles, e eles saibam esperar na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual disse a Paulo que minha graça basta. E que todos nós, ó Deus, possamos todas as coisas naquele que nos fortalece. Eu oro por todas essas coisas, Pai, em nome de Jesus Cristo, e para a Tua glória e louvor do Teu nome, Senhor, que Tu seja glorificado na vida de cada um ao responder essas orações, Senhor, em nome de Jesus. E recebe a nossa oração, a qual Cristo nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde, meus irmãos e irmãs. Que a graça permaneça com vocês. O amor, as consolações de Deus Pai e do Espírito Santo esteja sobre sua vida e sobre sua casa, te abençoando, e você, na força desse Espírito, ore todos os dias ao Senhor e recebam as respostas nas suas vidas até a vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém.